bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma constelação à luz da Bíblia, esse momento onde a gente mergulha nas histórias da Bíblia através de um olhar sistêmico. Nós temos aprendido muito com essas reflexões e hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou conversar com você sobre o jovem rico. Tudo bem? Se você está vendo essa gravação, se você não está aqui ao vivo comigo agora, então o pessoal ao vivo está começando a chegar. Mas se você não está ao vivo, conta aqui nos comentários como que está sendo, tá? Porque eu deixo gravado, deixo disponível, mas eu quero saber como que esses conteúdos têm abençoado sua vida, encontrado você e como que essas reflexões têm feito, proporcionado movimentos aí para sua alma. Deixa eu ver quem chegou aqui. Gislene chegou. Bem-vinda, Gislene. Luanda chegou. Bem-vinda, Luanda. Quem mais chegou? Ivone. E outras 7 pessoas. Não sei quem são, não. Vai dando um oi aí para eu saber quem é você que está aqui comigo. Oi, Isabela. Boa noite, lindona. É sempre muito bom estar aqui com vocês, ó. Quero saber o quanto que vocês já refletiram sobre a história do jovem rico. Me ajuda aí. Compartilha essa live. Minha unha tá feiazinha. Então, vou fazer assim, ó. Compartilha essa live. Clica no aviãozinho aqui. Me ajude a fazer dessa mensagem algo que alcance cada vez mais pessoas. Combinado? Simone chegou, bem-vinda. Juliana chegou, bem-vinda. Fabrícia, bem-vinda. Muito bom! Olha as alunas da turma 10 aí do Constelar com a Bíblia! Chegamos, né? Chegamos! Oi, Mari, lindona! Que coisa mais maravilhosa! Nós temos uma formação clássica em constelação familiar à luz da Bíblia. Então, se você é terapeuta, psicóloga, psicanalista, coach, mentora, pastora, ou se sente chamada, vocacionada para trabalhar com pessoas, começa a acompanhar, porque lá para o mês de abril a gente abre as inscrições para a turma 11 do Constelar, combinado? Vamos trabalhar, gente? Jovem rico. Quem aqui conhece essa história, já refletiu nessa história, já meditou nessa história? Bem-vinda também, Gi, da turma 10. Quem aqui já parou para pensar sobre a importância dessa história? Ó, vou começar falando o seguinte para vocês. A conversa de Jesus, que ficou conhecida como a conversa de Jesus com o jovem rico, está registrada em 3 dos 4 evangelhos. Então, nós temos o evangelho segundo Mateus, segundo a ótica, a perspectiva de Mateus. Temos o evangelho segundo a ótica, a perspectiva de Marcos. Temos o evangelho segundo a ótica, a perspectiva de Lucas, que, para quem não sabe, não foi um dos discípulos que caminhou com Jesus. Lucas fez o seu relato, seu testemunho a partir de outros testemunhos que ele foi colhendo. E temos o evangelho segundo João, né? Então, dos 4 evangelhos, esta conversa de Jesus está registrada em 3 evangelhos. O que vocês acham que isso significa, gente? Eu acho que é porque é uma conversa importante. Pensa o seguinte: 3 dos 4 historiadores inspirados pelo Espírito Santo para trazer-nos parte do ministério de Jesus, porque a própria Bíblia diz que tem um montão de coisa que ele fez que não está registrada, tá? Mas de tudo que ele fez, que importava registrar, que era assim, ó, mega, mega importante, esta conversa está em 3 relatos. Estatisticamente, isso nos diz que esta é uma conversa muito importante. Então, eu vou perguntar para a senhora se você já meditou nessa conversa. Se você já parou para pensar o que esta conversa de Jesus com o jovem rico nos diz, né? Eu ia falar diz para você. Nos diz nos nossos dias. Por que o Espírito Santo fez tanta questão de inspirar? Falar, não esquece, lembra daquele dia do jovem rico? Coloca aí, escreve aí, rapaz.
Tem mais gente que precisa ouvir essa conversa. Já parou para pensar nisso? Então eu quero montar uma cena aqui, ó. Você que tá chegando agora, não se escandalize, não me julgue, viu, pessoinha? A gente vai usar bonequinho de constelação aqui, mas é só um bonequinho, gente. Se eu não trabalhasse com isso, eu dava pra minha filha brincar. Esses bonequinhos não têm poder nenhum, tem vida nenhuma. A vida tá aqui na mensagem, a vida tá aqui na palavra. Mas os bonequinhos vão ajudar a gente a enxergar? Combinado? Então vou usar os bonequinhos. Você não vai me julgar, não? Tá bem? Então tá bom. Eu já entendi que você é do bem, que você entendeu que constelação à luz da Bíblia não é sobre bonecos. Os bonecos só ajudam a gente a visualizar, capturar a sua atenção e te envolver aqui na minha conversa. Olha só. Jesus, ok? E o jovem rico. Quero montar essa cena para vocês entenderem por que essa conversa foi registrada tantas vezes. Me ajuda aí compartilhando essa live, vai. Tô aqui, ó. Gente, eu tô só o pó da rabiola hoje. Sabe o que é isso? Cansada. Mas tô aqui pra entregar o melhor pra vocês. Então me ajuda aí. Jesus, vai representar Jesus, esse bonequinho. Olha que bonitinho o bonequinho. Tá com cara de Jesus pra você? Pra mim tá. Esse aqui vai representar o jovem rico. Tá com cara de jovem rico pra você? Achei que tá. Esse cabelinho aqui, ó. Jogado assim, ó. Então, o que a Bíblia conta? Presta atenção. Que Jesus, isso daí vai relatar. A Bíblia vai relatar. Tava lá na sua. Só que Jesus não estava sozinho, não, tá? Jesus estava com um tantão de discípulo. Vou pegar um monte de boneco e vou representar aqui os discípulos de Jesus para vocês entenderem o que eu quero dizer. Todos os discípulos que iam lá atrás de Jesus, que seguiam Jesus, eles amavam Jesus, eles achavam Jesus sensacional, eles queriam ser como Jesus, até parece os crentes de hoje em dia. Os discípulos estavam todos, vou até colocar todo mundo aqui olhando para Jesus. Todos eles aqui olhando para Jesus. Tinha mais, né? Mas todos aqui fitos em Jesus. E estava lá Jesus na boa, no seu lugar. E a Bíblia diz que vem um jovem rico ao seu encontro. O que eu quero que você perceba, uma coisa óbvia, uma coisa clara, mas muito importante para a compreensão desse texto, que tudo que Jesus fala para o jovem rico tem como testemunha, tem como plateia e principalmente, você vai perceber, tem como alvo os discípulos. Claro que Jesus estava interagindo com o jovem rico, com certeza, mas parte do diálogo nem foi com o jovem rico. A parte importantíssima do diálogo se deu quando o jovem rico saiu da cena, e daqui a pouco você vai entender tudo isso. Então, esse era um diálogo com um alvo, com o objetivo de falar ao jovem rico, sim, mas principalmente ou primeiramente aos discípulos. Então, olha só, presta bem atenção. Se era para os discípulos, é para mim e para você. Essa conversa de Jesus com o jovem rico. Então, hoje eu vou falar com jovens ricas aqui. Porque você pode falar, rica, Thalita? Você não tem noção. Hoje é dia 5, eu tenho que pagar minhas contas, não sei nem como eu pago. Mas todos nós carregamos riqueza e pobreza. Todos nós temos algo que consideramos precioso e a partir disso podemos nos tornar soberbos nas riquezas que podemos construir com as nossas próprias mãos. Mas também pode haver em nós lugar para uma pobreza que não diz respeito ao seu saldo bancário. Pode haver em nós lugar para a pobreza de espírito, que Jesus chama de bem-aventurança em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. No fundo, essa conversa é sobre muito mais do que dinheiro. Sobre coisas muito importantes, que vão além do dinheiro. Sobre o que
que é essa conversa? Eu estou montando a constelação aqui e vocês me digam se faz sentido. Essa conversa é uma conversa sobre níveis de consciência. Quem já é aluna do Constelar com a Bíblia sabe. Existem 3 níveis de consciência. Deixa eu começar por esse aqui, ó. É o eu, ok? O eu é um nível de consciência. Aquilo que eu sei, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso fazer. Nível de consciência é nível de conhecimento, de percepção. Tá bem? Isso é um nível de consciência. O segundo nível de consciência é o nós. Então, vou colocar ele aqui entre Jesus e o jovem. O que é o nós? É o nível de consciência daquilo que eu recebi, daquilo que me foi transmitido, daquilo que eu não tive escolha. E agora eu tenho que lidar com essa herança, ok? Esse é o nós, é um nível de consciência. É aquilo que eu não posso opinar, mas eu tenho que lidar. E existe o terceiro nível de consciência, que é o mais elevado de todos, que é o todos nós, que eu vou representar por esse elemento aqui, não aleatoriamente alinhado com Jesus. O que é o todos nós? Aquilo que nascemos para ser. Aquilo que é mais elevado. Aquilo que vai para além de nós. Aquilo que é inesgotável em recursos. O todos nós é o nível de consciência que desbloqueia a verdadeira riqueza, a eterna riqueza. Então vamos ler a conversa de Jesus com o jovem rico para vocês entenderem esse meu assunto aqui com vocês. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão aí me acompanhando? Presta bem atenção, porque a live de hoje dava para ser aula e vai ser tintim por tintim para você entender o que é essa coisa de nível de consciência. Se eu fosse as alunas do Constelar com a Bíblia, dizia, vem lá no grupo, avisa, vem que é aula. Vai, bora pra live que é aula. E você que tem alguém que diz assim, esse negócio de constelação é misticismo, porque ensina a pessoa a questões humanistas de correr atrás dela mesma, chama essa daí, ó, que pensa assim, para essa live aqui, para ela entender que o constelar à luz da Bíblia não é farinha desse saco. Constelar à luz da Bíblia é outra coisa. Constelar à luz da Bíblia é uma ferramenta da vida e para a vida, e eu vou te mostrar isso aqui hoje. Então vamos lá. Jesus e o jovem rico, eu escolhi o relato de Lucas, já que dava para fazer o unido NT, né? Tinha Mateus, tinha Marcos, tinha Lucas. Eu gosto de todos, mas eu escolhi o relato de Lucas. Em Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 30, vai contar desse encontro. Vai dizer assim, Lucas 18, é porque eu tô precisando de óculos. Vou resolver isso esse mês. Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Jesus, vendo-o triste, disse, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso, perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo?
Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Ok. Então vamos lá para essa representação, para vocês entenderem o que isso tem a ver com o nível de consciência. Presta atenção na cena. Constelação é ver. A gente percebe os movimentos, a gente vê quais são as informações que esses movimentos estão nos trazendo. Então, o movimento é o seguinte: em primeiro lugar, o jovem rico, ou o homem conhecido como jovem rico, chega e se prostra diante de Jesus. Aparentemente, quando você olha para isso aqui, qual que é a ideia que te vem? Reverência, humildade, quem sabe adoração, seja a melhor palavra. Alguém que se prostra diante de Jesus para adorar. Só que você vai entender uma coisa, que ninguém engana a Deus. Esse movimento desse homem não tinha nada a ver com adoração. Esse movimento desse homem, presta atenção. Eu preguei essa mensagem na minha igreja com meu marido e algumas coisas que eu vou falar aqui eu não falei lá, porque lá a gente não fala de constelação. Lá a gente fala do evangelho. Mas aqui eu quero falar para vocês a visão sistêmica. Por que esse homem se prostra diante de Jesus? Porque ele é um jovem rico. Então ele vem de uma família rica, ok? E na família rica tem um aprendizado, que é o seguinte: quando alguém é importante e quando você quer algo de alguém, você, como que eu posso dizer, evidencia a importância dessa pessoa. Você dá uma bajulada nessa pessoa. Entende? Então isso aqui não é adoração, isso é bajulação. Com quem que ele aprendeu a ser bajulador? Com o seu sistema. Papai, mamãe, avós. Com quem? Com a alma. Lembra que eu falei que da alma nós recebemos? No nível de consciência da alma, ele aprendeu o quê? Se você está diante de uma autoridade, você tem que mostrar que você valoriza. Você tem que mostrar que você respeita. Você tem que mostrar, porque assim você vai ter aquilo que você quer. Isso aqui, gente, esse movimento do jovem rico de se prostrar diante de Jesus é o estado de alma de muitas pessoas que se prostram, mas pelas razões erradas. Por isso que o IBGE vai falar que em 2035, se eu não me engano, o Brasil vai ser majoritariamente evangélico. E nós não estamos vendo transformação na sociedade. Por quê? Porque essas pessoas estão se prostrando diante de Jesus? Sim. Estão reconhecendo Jesus? Sim. Mas com interesses pessoais. Isso vai se provar daqui a pouco. Eu não estou julgando o jovem rico. Eu estou observando o que aconteceu. Isso não era adoração. E lá em João, que é o único evangelho que não fala do jovem rico, vai falar uma coisa bem interessante. Que o pai não está em busca de bajuladores, mas ele está em busca de adoradores. E grava isso, que o adorem em espírito. Daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com o nível de consciência. Em espírito e em verdade. Só que o jovem rico estava fazendo um movimento de aparente adoração, mas verdadeiramente era um movimento de bajulação para ele conseguir algo que ele queria. Hoje vai ser uma live difícil, porque eu preciso dizer para você, se a sua vida de oração, se a sua vida de busca, se a sua comunhão na igreja é em busca, é motivada por aquilo que você quer receber de Jesus, você nunca foi uma adoradora.
O Pai olhou para a terra e não encontrou em você uma adoradora. Bajulador tá cheio. Gente se prostrando para receber alguma coisa que quer aos montes. Mas gente verdadeiramente se curvando diante de Jesus e do que ele tem a dizer, tá difícil de encontrar. Quem é você na fila do pão? O que você quer para sua vida? Qual tipo de relação você tem com Jesus? Por que você se aproxima de Jesus? Em busca do quê? Vocês estão em silêncio, mas estão aí? Aguenta? Dá para ir um pouco mais? Porque eu tenho um tanto de coisa a mais para falar para vocês. Não necessariamente coisas fáceis. Hoje, eu e meu marido pastoreamos uma igreja. Meu marido e eu. Como que é, gente? Certo? Meu marido e eu ou eu e meu marido? Eu sei que Jesus é o pastor lá na igreja. Meu marido que dá as ordens, né? Orientado por Jesus, e eu vou ajudando no que eu puder. Meu principal objetivo é não atrapalhar. E sabe o que a gente pensa? Quando a gente olha para muitas pessoas, não todas as pessoas, evidentemente, que elas estão no movimento do jovem rico. Elas vêm para a igreja, elas buscam a Deus, elas levantam as mãos, elas dizem glória e aleluia. Elas choram, elas sentem arrepios. Elas fazem jejum e oração. Elas se batizam. Elas vêm correndo ao encontro de Jesus. Mas nem sempre o que elas querem é Jesus. Na maior parte das vezes, o que querem é o que Jesus pode fazer por elas. Mas só na minha igreja acontece isso, né? Em lugar nenhum mais acontece. Então tá bom. Você já entendeu o primeiro ponto. Que quando a gente olha com olhar sistêmico, a gente vê o que está por trás do movimento. O movimento de se curvar do jovem rico não significava adorar, mas significava conquistar algum benefício para o eu. Lembra do primeiro nível de consciência? Algum benefício para si mesmo. E aí ele vai dizer, ele vai revelar o que ele quer. E ele vai dizer assim, ó, bom mestre. Quem aqui, gente, era da época do professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo? Tô entregando minha idade, né? Na escolinha do professor Raimundo tinha um personagem chamado Rolando Lero. O Rolando Lero era o seguinte, ele dizia, amado mestre, e na verdade ele estava bajulando o professor para conseguir a resposta e para se dar bem na nota. O jovem rico chega meio que com um discurso de Rolando Lero. Bom, mestre! Jesus já dá uma invertida nele. Por que tá me chamando de bom? Por que tá me chamando de bom? Se só um bom, que é Deus. Ou seja, Jesus está confrontando ele. Esse homem era um judeu importantíssimo, riquíssimo. Jesus está dizendo, então você está dizendo que eu sou Deus. Porque só Deus é bom. Jesus já tinha capturado, só no movimento, qual que era a intenção do coração do jovenzinho. Você tá entendendo? Ele, não, isso que é, que eu tava por aqui fazendo uma campanha e pensando que se eu subisse 7 montes eu poderia, quem sabe? As conversas de hoje em dia, né? Se eu for bonitinho, Jesus, se eu for da igreja da parede preta, se eu fizer eu vou conseguir? Ai, Jesus, se eu ler Café com Deus Pai, eu vou conseguir aquilo que eu quero? Será que vocês estão entendendo, gente, o que eu quero dizer? Conta, Jesus, o que eu tenho que fazer para eu conseguir aquilo que eu quero que você faça. Qual é o nível de consciência do jovem? Eu.
E aí, Jesus é muito generoso com ele. Só que você só vai entender isso se você souber a constelação à luz da Bíblia. Porque Jesus vai dizer assim para ele. Olha o que Jesus vai dizer. Qual o nível de consciência que o jovem tá? Deixa eu tomar nota com as minhas aluninhas. Qual o nível de consciência que o jovem rico tá? Eu. Jesus vai dar uma resposta honesta para ele. Olha o que Jesus vai falar para ele. Presta atenção. Deixa eu te ler de novo a resposta. De repente você não prestou atenção. Você vai entender a resposta de Jesus agora com outros olhos. Jesus diz o seguinte para ele. O que eu tenho que fazer? Ele está perguntando. Para conseguir o que eu quero. Jesus vai dizer o seguinte para ele. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate. Não furte. Não dê falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Quantos mandamentos Jesus citou para ele? Quantos? Para que ele resolva o problema do eu, tá? 5 mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, honra teu pai e tua mãe. E qual é o outro mesmo? Que eu esqueci já, meu Deus do céu. Acabei de falar e esqueci. Vou lá de novo, tá, gente? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus citou 5 mandamentos para ele resolver o problema do eu. Agora, vamos ver se vocês são boas de Bíblia aí. Quantos são os mandamentos de Moisés? Quantos são? Quantos são, gente? Quantos são? São 5? Não, são 10, né? São 10 mandamentos. Então, por que será que Jesus simplesmente não falou de 5 mandamentos para ele? Se você prestar atenção, quais foram os mandamentos que Jesus falou e quais foram os mandamentos que Jesus não citou, você vai entender. Ele veio com uma pergunta do eu, do nível de consciência eu. Jesus, ele faz isso com a gente. Eu vou esticar ele um pouquinho. Então, você quer resolver o problema do eu, você precisa ir para o nós. Então, os mandamentos que Jesus cita são os mandamentos que têm a ver com o outro. Então, Jesus fala para ele, não mata, não minta, não cometa adultério, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É o bloco de mandamentos que fala de relacionamentos horizontais. Com pai, com mãe, com marido, com mulher, com irmão, com sócio, com vizinho, com pastor. Relacionamentos humanos. Porque os 10 mandamentos têm 2 blocos de mandamentos. Um que fala dos relacionamentos humanos e outro que fala do relacionamento com Deus. Jesus não cita nenhum dos mandamentos que fala sobre o relacionamento com Deus. Por quê? Quais são, primeiro? Não tenhas outro Deus além deste, não farás imagem de escultura para si. Todos os mandamentos que falam a respeito da relação do homem com Deus. Por que Jesus não fala? Gente, porque esses mandamentos que falam do nível de relação do homem com Deus fazem parte da consciência de todos nós. Então, o homem está no eu, o jovem rico. Jesus dá uma resposta que vai... Se ele obedecer, ele vai vir para o nós, expandir um pouquinho a consciência dele. Mas não dá para ele dar um salto quântico do eu para o todos nós e vir aqui, ó, fazer o que é entre o homem e Deus antes de passar por esse nível, que é entre o homem e o homem. E Jesus ainda vai dizer para ele, você já conhece os mandamentos, você já sabe o que você tem que fazer. Vai lá e faz. E aí ele diz assim, não, isso daí eu já faço. Aí a gente tá vendo o coração do jovem rico. Soberbo. Já faço, já sei. Quem tem filho adolescente aqui sabe, né? O que é esse tipo de resposta. Quando você faz um pedido gentil e o seu filho, já fiz, mãe. E às vezes fez nada, não tá nem sabendo, não tá nem entendendo o que é a coisa direito.
Acho que ele não tinha ideia do que Jesus estava falando para ele, que já era um baita de um passo. Aí Jesus fala assim, você já faz? Sério? Mas você quer a vida eterna, né? Deixa eu ver se eu entendi direito. A eterna que você quer. A vida é eterna que você quer. Não é outra não, né? É a eterna. Então falta uma coisa. O que falta para você ter o todo da consciência? Para você ter a vida eterna? Vende tudo o que você tem, distribui aos pobres. Depois disso, você vem e me segue. Tem gente que fica maluco com essa passagem, porque pensa que Jesus vai ficar pedindo para todo mundo vender tudo que tem. Não é sobre isso não, é sobre nível de consciência. Porque na hora que Jesus fala isso, ele cai em si. Ele fica triste. É como se ele tivesse colocado o rabinho entre as pernas e saído da cena. Só que quem ficou ouvindo tudo, assim, ó, com a boca aberta, gente, falando assim, ó, oh, esse homem bom, que já cumpre os mandamentos, que é rico, que é cheiroso, que adorou Jesus, porque eles estavam tudo achando que ele chegou adorando Jesus, né? Não vai herdar, lascou pra gente. Pronto. Pedro já foi na defesa. Ó, eu abandonei, hein? Ó, anota aí no seu livro que ó o eu de novo. Ó o nível de consciência do eu. Aí Jesus vai dizer pra eles, vou falar um negócio pra vocês. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco da agulha. Jesus estava dizendo assim, ó, o homem no eu é incapaz de produzir salvação para si. Eu quero saber se você entendeu. Se você entendeu, você dá um glória, um aleluia, um sinal de fumaça, um coração, qualquer coisa, acena para mim. Um homem no eu é incapaz de produzir salvação para si. Mas para Deus, é isso que o texto diz, tudo é possível. Nenhuma riqueza do eu, nenhum esforço do eu gera um mérito equivalente à salvação. Isso aqui, gente, destrói a religião. Porque a religião vai dizer assim para você, faça e terá. O nível de consciência que habita a religião, sabe o que é a religião? A religião é aquela que diz assim, ó, se você fizer assim, você vai ganhar. Se você não fizer assim, você vai perder. Cuidado que Deus vai te castigar. Ó, o inferno tá te esperando. Jesus não disse para esse homem que ele estava condenado ao inferno. Mas a eternidade, segundo João, é conhecer a Cristo. Então a eternidade é um relacionamento com Jesus. Se você não está interessada em um verdadeiro relacionamento com Jesus, o que você quer fazer na eternidade ao lado dele? Agora você pensa na eternidade. Presta atenção. Gente, eu nem... Ai, meu Deus do céu, me dá graça. Vamos lá. Você pensa na eternidade como uma rota de fuga para sua péssima vida aqui na Terra? Ai, porque na eternidade eu não vou ter aquele marido, aqueles filhos, aquela barriga, aquelas dívidas. Eu vou andar em ruas de ouro. Lá na eternidade, tudo vai dar certo para mim. A eternidade, segundo João, é conhecer a Cristo. Não tem nada para o eu na eternidade. Tem nada lá pro eu. Porque a eternidade é o todos nós. Quantas vezes a Bíblia faz referências que todos estarão reunidos cantando uma só canção? Todos os povos, línguas, raças e nações. Todos nós, quantas vezes a Bíblia fala sobre isso? Tá ali, ó, debaixo do nosso nariz, e a gente não percebeu. Se o que você quer da eternidade é a solução dos seus problemas, esse é o seu nível de consciência, eu. E por que você quer isso? Por conta do que aconteceu no nós.
no seu sistema familiar. E o que Jesus quer? Qual que é a proposta do evangelho? Te levar para todos nós. Que é o nível de consciência espiritual. A gente chama também os níveis de consciência o eu de corpo, o nós de alma e o todos nós de espírito. Agora presta atenção nisso. O Pai quer e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, no nível de consciência do todos nós. Quem está no nível de consciência do todos nós está próximo de Jesus. Por quê? São pessoas que não têm dificuldade em vender tudo. O venda tudo de Jesus para o jovem rico era o mesmo que dizer assim, escuta, se você quer a eternidade, você quer uma coisa que não tem nada a ver com eu e que está para além do nós. Então, se você quer a eternidade, você vai ter que aprender 3 passos. Entrega, confia e dependa. Ó o que Jesus estava dizendo para ele com venda tudo. Eu quero que você entenda isso. É mais ou menos assim. Jesus estava dizendo assim para ele, seu nome, sua identidade, você é conhecido como jovem rico. E por que você é rico? Porque você recebeu da sua família, do seu nós, riqueza. Só que para você ter a eternidade, você vai ter que ser pobre de espírito. Porque o que você vai receber de mim? Um aprendizado sobre o que é ser manso, humilde, misericordioso, sobre o que é chorar, sobre o que é ser sal, sobre o que é ser luz. Estou citando o Sermão do Monte, para quem não percebeu ainda. O que te falta, então, para ter a eternidade, é sair dessa pobreza de pensar só em si mesmo. Tem até uma música que eu gosto que diz assim, mas eu em si mesmo. Eu em si mesmo. Vocês estão entendendo? Eu em si mesmo faço o contrário do Deus que a si mesmo se deu. Então Jesus está dizendo assim, não tem, jovem rico, como você ter eternidade se você continuar casado com eu. Não vai ter condição de você acessar esse nível aqui, do todos nós. Então, eu vou ter que te colocar em um lugar de dependência e confiança e entrega para que você entenda o que é esse nível de consciência que você terá para sempre, já que você quer a eternidade. Falta uma coisa. Sabe, se Jesus pudesse dizer para você o que falta, talvez ele diria a mesma coisa. Para você falta uma coisa, vende tudo. Sai do eu. Sai daquilo que você aprendeu com o seu sistema, que é bom. O jovem rico não queria vida eterna com Jesus. Ele queria a perpetuação da sua vida para todo e todo sempre. Por que será que esses filmes, gente, e essas matérias que falam sobre cápsula da juventude, congelar a pessoa para ela não morrer, fazem tanto sucesso? Essa ideia do homem de viver para sempre foi algo que Deus colocou em nós. Porque ele colocou a eternidade em nosso coração. Mas deixa eu te falar, de novo, se você não entendeu, a eternidade é conhecer a Cristo. É um relacionamento profundo, verdadeiro e transformador de natureza com Ele, que não começa quando a trombeta tocar. Começa a partir do momento que você fala assim, tô no eu, preciso avançar. Só que para você avançar para todos nós, olha essa cena aqui, olha como a constelação ajuda a gente a entender as coisas. Para você avançar para todos nós, não tem, gente, sem passar pelo nós. E esse nível de consciência aqui é cheio de dor, de trauma, de aprendizados equivocados. Por isso que o Constelar com a Bíblia trabalha aqui, te ajudando a entender o que a sua história familiar rouba de você
para que você esteja aqui. Como que a sua história e a história da sua família pode ser uma barreira? Porque o que vai acontecer quando você entender isso? A história da sua família vai se unir a esse nível de consciência. E é por isso que eu falo que o constelar com a Bíblia é uma expansão de consciência. Você sai desse lugar pequenininho para esse lugar amplo. Você sai desse lugar estreito para esse lugar maravilhoso, né? Você sai desse lugar onde você não pode fazer nada além do que o seu próprio braço pode fazer, para esse lugar aonde aquele que criou tudo faz por você. Isso é uma expansão de consciência. O que é o convite do Evangelho? É a sua expansão de consciência. Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas que a sua mente seja renovada pelo Espírito Santo. Então, o que é a proposta do Evangelho? É a gente sair desse lugar onde eu só faço aquilo que eu consigo, com interesses naquilo que eu quero, para um lugar onde eu estou verdadeiramente interessada em uma relação com Jesus. E nesse lugar onde eu estou verdadeiramente interessada em uma relação com Jesus, eu me torno parecida com Ele. Por isso, as riquezas que eu posso construir com meu próprio braço já não têm mais para mim valor. Por isso, eu já não sou mais identificado por aquilo que a minha família depositou em mim, mas eu sou identificado como um daqueles que, como Ele, Jesus, aquele é quem eu sigo, aquele é quem eu amo, aquele é quem eu adoro, aquele é quem eu escolho servir. Eu sou identificada como uma daquelas ou daqueles que, como Ele, abandonou tudo, deixou a sua própria glória e veio para servir. E nesse movimento verdadeiro, eu descubro a verdadeira riqueza. E deixa eu te falar, o que Jesus estava dizendo era para os discípulos. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Deus, o Pai, o Espírito, vocês precisam de ajuda. O Filho, você não vai conseguir pelos seus próprios méritos. Você não vai conseguir isso com bom comportamento. Você vai conseguir isso pela graça. Então, se você quer eternidade, e tudo o que a eternidade tem para te entregar, o seu desejo tem que ser um relacionamento com Jesus a partir de agora. O seu desejo tem que ser conhecê-lo a partir de agora. O seu desejo tem que ser assim, Jesus, qual é uma coisa que me falta? O que é que eu tenho que vender? Do que é que eu tenho que abrir mão? Que não haja tristeza em nós. Quando Jesus nos pedir aquilo que nós podemos produzir com os nossos próprios méritos. Mas que haja em nós a consciência de que só assim nós vamos conhecer quem é a pessoa, qual é o adjetivo que ele nos daria. Porque jovem rico foi o adjetivo que esse rapaz ganhou, ou a identidade que esse rapaz ganhou, por aquilo que ele já tinha. Mas qual será que era o adjetivo, ou como eu gosto de chamar no Constelar com a Bíblia, o nome eterno que ele carregava e que talvez ele nunca tenha conhecido porque ele não quis depender, porque ele não quis entregar, porque ele não quis confiar. Porque o que ele tinha de valor tinha mais valor para ele do que uma relação eterna com Jesus. Eu sei que essa live pode ser um fracasso de audiência, mas eu estou satisfeita por poder falar para você que o Evangelho é a boa notícia de que você não precisa fazer nada. Jesus faz tudo, mas a única coisa que te falta é vender o seu tudo para poder vender, para poder viver essa dimensão. Estar ao lado de Jesus eternamente. E os discípulos ficaram perplexos. Eu acho que quando a gente entende
que Jesus está falando? Percebeu que é consciência também? A gente também vai ficar assim, ó. Não imaginei que ele estava falando isso para mim? É isso então que é o evangelho? Vender tudo e confiar que eu sou incapaz de me salvar pelos meus próprios méritos? E isso é uma boa notícia. Porque se nós pudéssemos fazer isso por nós mesmos, qualquer um de nós, a gente não ia precisar de um Salvador. O Salvador, Jesus Cristo, o Salvador, é a evidência de que nós somos incapazes. E se algum subterfúgio é necessário para além dele, isso, diria Paulo, é anátema. Ele é suficiente. Se o jovem rico tivesse olhado para Jesus e dito assim, uai, é para vender, onde é que vende? Se o senhor mesmo quiser vender, quer dar para Judas vender? Porque eu só preciso de ti. Eu não preciso das minhas riquezas. Nada me fará falta. Eu confio. Mas ele pensou, poxa, pensei que eu ia pegar ele, que eu ia... Nossa, cheguei adorando. Cheguei aqui de uma boa. E você vem me dar uma invertida. Já me deu uma invertida lá do só um bom que é Deus. Agora você me vem com essa de vende tudo. De abrir mão do meu conforto. Da minha segurança. Daquilo que é mais valioso que você é pra mim. Ah, não. Foi embora triste. Pelo menos ele entendeu, gente. O problema é que tem muita gente ainda bajulando e achando que com isso vai conseguir aquilo que o eu quer. Jesus está dizendo assim, olha, cumpre as regras aí, vai até onde você consegue, vendo o que dá. Deixa eu falar para vocês, para a gente terminar essa live. Tudo começa pela nossa relação com o outro. Por isso que Jesus fala os 5 mandamentos que dizem respeito às relações com o outro. Se você for incapaz de resolver sua relação com o outro, não vai ter uma boa relação com Deus. Você só vai estar transferindo para Deus as suas carências, você entendeu? As suas neuroses, os seus traumas, para que ele resolva, porque você não quer olhar para a sua história, para as suas emoções, para aquilo que te constitui. Quando Jesus diz para ele, vende tudo, sabe o que Jesus está falando para ele? Deixa de ser rico, deixa de falar eu posso, deixa de falar eu tenho, para falar eu pertenço. Se vocês soubessem que a coisa que a alma humana mais precisa é de pertencimento, muito mais do que de riqueza. Pertencer é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Se você pegar um bebê humano e encher ele de riquezas em uma mansão luxuosa, mas não tiver um outro humano ali para cuidar dele, por mais rico que ele seja, ele morrerá. Por quê? Porque o que esse bebê de fato precisa não é de riqueza, é de relação. E a gente cresce e fica buscando riqueza, riqueza, riqueza do eu e perde a riqueza do todos nós. Porque, gente, no todos nós, aqui, ó, esse nível de consciência que Jesus habita, tem todos os recursos. Jesus não está chamando ninguém aqui para uma vida de pobreza e escassez, de falta. Não. Aqui, com ele, no todos nós, na consciência expandida, tem todos os recursos. Mas você não consegue ver isso quando você está projetando em Jesus o que sua mãe fez, o que seu pai fez, o que seu avô fez, o que sua avó fez, o que seu irmão fez, o que seu ex-pastor fez, o que a sua ex-mulher, seu ex-marido fez.
Então você vai até Jesus muitas vezes com a ideia de que ele resolva o que os outros fizeram. E é incapaz de perceber que não é esse o convite de Jesus. O convite de Jesus para a sua vida é que você seja ele para o outro, inclusive o outro que te machucou. Essa semana, eu falei que eu ia terminar, mas eu preciso falar isso, que é muito importante. Eu vi um Reels, um trechinho de uma mensagem de uma jovem rica, se é que vocês me entendem. E a jovem rica pregava algo mais ou menos assim: não conviva com pessoas que te colocam para baixo. Olha, se tem uma pessoa que não acredita naquilo que você carrega, se afaste dela. Porque essas pessoas vão drenar suas energias. E aí ela fez todo um discurso falando como você deveria conviver com pessoas mais inteligentes, mais bem-sucedidas e que acreditam naquilo que você, em quem você é. E eu fiquei pensando assim, isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque uma das parábolas de Jesus diz respeito a um pastor que, tendo 99 ovelhas, sai para buscar uma. E vocês acham que essa era uma ovelha fácil? O evangelho é sobre receber a graça, entender a graça, tá bom? Entender a graça que recebemos sem mérito algum. E tendo consciência dessa graça salvífica em Jesus, agora eu quero que mais pessoas desfrutem dessa vida eterna e abundante. Então eu saio a falar dessa graça para pessoas que me amam, sim, mas para aqueles que me odeiam também. Para pessoas que me aprovam, com certeza, mas para aquelas que me desaprovam também. Porque se a gente for crente de açúcar, a gente vê, ai, que não pode falar de mim, não pode me criticar, não pode discordar, não pode me questionar, que pronto, eu não quero conviver com essa pessoa porque ela tá drenando a minha energia. Deixa eu te falar. Você não foi chamada para ser crente de açúcar. Você foi chamada para ser sal da terra. O sal não é drenado, não. O sal drena. O sal que influencia. O sal é ativo. O que você está pensando da sua vida? O que você achou que era a eternidade? Você achou que era uma rede, em um piso dourado, com um anjo te abanando? E você comendo um cacho de uva? O prazer daqueles que dizem Maranata. Ah, como eu amo dizer Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O prazer está em dizer, eu estarei para sempre com Ele, refletindo a imagem dEle, aprendendo de quem Ele é, me alimentando dEle. Ele é meu pão, Ele é minha água, Ele é meu tudo, Ele é suficiente. E é por isso que eu quero estar com Ele. Não para fugir de uma vida ruim aqui na Terra, mas para viver a vida que Ele me criou para viver. Uma vida em comunhão, reconciliada com tudo e todos. Espero ter te abençoado com essa live. Conta pra mim se foi muito dura ou se você entendeu a mensagem. E que a gente, mesmo que perplexas como os discípulos ficaram, permaneça ao lado dele. E mesmo que seja para dizer assim, Jesus, é assim, ó, ainda não cheguei lá, nesse venda tudo, mas eu vou ficar aqui pertinho de você. Eu não vou arredar o pé até eu entender como me mover dessa forma. E aí o Pai vai olhar para você e vai dizer, encontrei uma verdadeira adoradora, uma filha que entendeu qual é a consciência dos filhos, qual é o nível de consciência dos filhos. Que bom que vocês foram abençoadas. Compartilha essa live com alguém. Essa live carrega a boa notícia do Evangelho. Nós podemos
viver a eternidade ao lado de Cristo. E isso não depende dos nossos méritos, mas simplesmente é fruto da graça. Beijo, até a próxima, lindonas. Tchau, tchau.